Bom, então saindo do cartão de ponto, eu voltei, tá? Daqui da página do cartão de ponto e venho para verbas, tá? Que é esta página aqui. Bom, nós temos opções. Nós temos a opção aqui de criar uma verba manual. Quando que eu uso uma verba criada manualmente? Quando de todo eu não consigo encontrar nas minhas verbas do sistema alguma que atenda às minhas necessidades, tá? Normalmente a gente consegue encontrar. Ainda que não seja exatamente a sua verba ou não seja exatamente o formato que você queira, você pode mudar o nome e você pode adaptar essa verba, tá? E eu vou dar um exemplo muito claro aqui pra gente, tá? De uma verba que a gente vai mudar, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui o expresso, tá? O manual foi o que eu mostrei de criar uma verba e a gente tem aqui o expresso. Olha só, aqui nas verbas expressas, eu tenho em ordem alfabética, começando pelo número 13, né, do 13º, eu tenho diversas verbas, gente, principais. Você aqui não encontra reflexos, tá? Aqui você não encontra algumas verbas que têm página própria, tá? Vocês estão vendo, você não vai encontrar seguro-desemprego aqui porque ele tem uma página. Nem salário família, nem FGTS, tá? Nem previdência privada, nem pensão alimentícia. Nada disso estará aqui. E nem reflexos, tá? Porque os reflexos a gente vai marcar depois. Eu tenho aqui algumas verbas principais. E normalmente com essas verbas principais eu consigo fazer uma festa, tá? Porque eu mudo, eu invento, eu crio, eu mudo o nome e a gente consegue trabalhar bem. Por exemplo, uma verba que eu descobri que é fantástica, tá? É a verba diárias integração ao salário. A gente tem aqui o salário pago por fora. Você pode ver que eu não tenho essa verba aqui. Eu não tenho essa verba. Mas essa minha verba diária, e eu vou marcar todas as verbas que eu quiser, diárias integração ao salário. Cuidado que tem diárias pagamento embaixo, tá? É o diárias integração ao salário. Essa verba daqui, ela tem o comportamento exatamente que eu quero, de uma verba que já foi paga, que não compõe o principal. O que quer dizer isso dentro do PJ e Calc? Não compõe o principal quer dizer que eu não vou pagar agora o reclamante, ele já recebeu. Eu só quero essa verba para que ela crie reflexos. E os reflexos que essa verba diárias sugere são tão bons, que até quando eu tenho comissão paga por fora, em vez de eu trabalhar com a verba comissão, eu trabalho com diárias integração ao salário. Ou seja, toda vez que existe um pagamento pago por fora, esta verba atende muito bem ao nosso propósito, tá? Ela não compõe o principal, quer dizer, não vai ser paga novamente, e os reflexos que ela sugere são perfeitos para vários casos. Então, eu escolho essa verba diárias para substituir meu salário pago por fora. Mas, além disso, eu tenho mais 13 verbas que eu tenho que encontrar aqui, e eu sugiro para você que você tente sozinho encontrar essas outras 13 verbas, olhando a nossa liquidação do pedido, tá? Eu sugiro que você tente. Se você quiser esperar eu fazer para você conseguir, tudo bem. Eu pararia o vídeo agora e tentaria encontrar minhas verbas. Lembrando que não tem reflexos aqui. Eu só tenho verbas principais. E aí vamos lá. Se você seguir a ordem da liquidação do pedido, você vai começar com diferença salarial, depois vem o salário pago por fora, que já é essa diárias, tá? Pagamento das horas extras acima da 8ª e da 44ª, horas extras a 50%. Depois eu tenho um adicional noturno de 20%, tudo na ordem alfabética. Tá aqui, tá? Pagamento de horas extras a 100%, também tá aqui. A única que eu não tenho exatamente igual é o salário pago por fora. Tá? Integrações não estarão aqui. Tá? Isso aí é tudo reflexo. Eu tenho meu intervalo intra-jornada e o inter que eu vou pedir também. Tá? Eu quero um aviso prévio proporcional. Tá aqui o aviso. Férias. Faça sempre um relatóriozinho antes de lançar, para você não se perder. 13º salário. Saldo de salário, tá aqui embaixo, olha a ordem alfabética.
FGTS mais 40% não está aqui. Ele tem sua página. Multa do 477, vale transporte e a indenização por dano moral. Tem mais algum? Não. Todos os outros eu tenho nas outras páginas. Vamos ver se tem 14 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, faça isso, tá? Faça isso, sempre confira. Ah, isso aí, se eu errar, se eu esquecer, não tem o menor problema. Porque quando a gente salva aqui, se você marcou alguma verba errada, tá? Você pode excluir, ir lá e marcar de novo. E outra coisa muito interessante nesse sistema é o seguinte: se eu precisar outra vez da verba diárias, para ver que tinha comissão paga por fora, ou das férias, mais um terço, eu quero botar separado as férias proporcionais, eu posso voltar no Expresso e escolher de novo a verba do jeito que eu quiser. E ele vai me salvar. Eu posso. Ah, eu quero outra vez diárias e eu quero férias mais um terço. Não façam isso, só olhem, por favor, só estou mostrando. E aí aparece de novo, tá vendo? Eu posso usar a mesma verba quantas vezes eu quiser. Ah, eu gostei do comportamento da verba tal e eu preciso dela 10 vezes. Eu volto lá 10 vezes e marco. Mas como eu não preciso, eu vou excluir essa daqui que eu fiz de novo só para mostrar para vocês. Tá? E vamos começar a trabalhar as nossas verbas uma a uma, tá? Na ordem da liquidação do pedido. Tá? A primeira verba é a diferença salarial. E vocês podem verificar que aqui do lado eu tenho verbas reflexas. Tá? Aqui a verba principal que a gente escolheu no Expresso e aqui os reflexos que ela vai sugerir. Por exemplo, a diferença salarial, ela sugere aqui um reflexo no 13º, no aviso, nas férias, na multa do 477. Tá? Ela sugere, eu não sou obrigada a escolher isso daqui. Tá? Primeiro, nós vamos trabalhar com a parametrização desta verba. O primeiro ícone daqui, chamado parâmetros da verba, tá? É ele que vai me fazer definir o comportamento dessa verba. Tá? Eu vou dizer que período que eu quero de tanto a tanto, se eu quero valor calculado, se eu quero valor informado, se eu quero aonde que acontece a ocorrência dessa verba, né? Qual é a época própria dessa verba, se existe valor pago, se não existe valor pago, enfim. Eu vou parametrizar esta verba. O segundo ícone ele é referente às ocorrências. Quando acontecem essas verbas? Eu tenho férias proporcionais, eu tenho férias integrais, eu tenho férias em dobro, eu tenho valor pago, que período que eu quero, eu posso separar períodos de ocorrência, enfim, exatamente as ocorrências de uma verba. Tá? E depois que eu coloco os reflexos, ela aparece com todos os reflexos já nas ocorrências. Tá? E aqui não quero nada, errei, vou excluir. Ok? Então, vamos lá. Vamos parametrizar. Lembrando, gente, uma coisa importantíssima. A gente tem que ter a humildade de entender que existem sugestões nesse sistema e que a gente pode respeitar e a gente deve ser objetivo. Tá? A gente deve ser objetivo em que sentido? O que eu quero? Eu quero a diferença salarial com reflexos em aviso, 13º, férias e FGTS mais 40%. E também compondo a base de cálculo das horas extras e adicional noturno. Perfeito. Tá, então é isso que eu quero. Algumas sugestões daqui, que são inerentes mesmo à formação da verba, se você quiser ficar clicando e desclicando, você faz aquilo que eu falei lá no início, duplica o cálculo e fica brincando, entendeu? Mas na hora de você ser objetivo e trabalhar, quando eu digo ser humilde, a gente aceitar algumas coisas já estipuladas por pessoas que criaram a verba e que já fizeram de uma forma quase perfeita para a gente. A gente pode, eu digo quase perfeita porque eu posso, por exemplo, não querer um reflexo no FGTS da diferença salarial, mas eu quero. Se eu não quiser, eu só desclico aqui. Eu posso querer modificar
Não é nenhuma questão de perfeição, é uma questão de querer modificar de acordo com o que eu quero para o meu processo ou de acordo com a obediência que eu vou ter a uma sentença, a um acordo, o que for. Bom, então olha só, a diferença salarial, ela já sugere incidência no imposto, é uma verba salarial com incidência no imposto de renda e contribuição social, tá? E também no FGTS. Ok, eu quero isso, eu quero isso. Mas o que eu digo da gente aceitar é que ela tem uma característica comum, a ocorrência do pagamento dela é mensal, poderia precisar, às vezes, de uma diferença salarial apenas de um desligamento. Aí sim eu mudaria. Mas os juros a partir do ajuizamento, e aí as outras sugestões da verba. O que é importante eu ver aqui? Ela compõe o principal. Ela compõe o principal, quer dizer, eu vou apurar um valor que eu vou pagar ao reclamante, tá? Então, vencida essa parte aqui das sugestões do sistema e as incidências, a gente vem para o período de cálculo da verba, tá? Eu quero a diferença salarial ao longo de todo o pacto. Perfeito, eu vou calcular ao longo de todo o pacto. Poderia ser só um período? Poderia, e eu ia mudar aqui. E ele já te informa que ele está excluindo as faltas não justificadas e as férias gozadas, tá? Porque para salário, tá? A gente exclui as faltas não justificadas. As justificadas não. Eu estou tratando de diferença salarial. E as férias gozadas, tá? Eu posso até dobrar um valor devido, se eu precisar. Enfim, e agora eu vou entrar na fórmula da diferença salarial. E essa fórmula, o que ela inclui? Vamos pensar primeiro, pensando, olha só, o que é uma diferença salarial? É salário devido menos salário pago. Então eu tenho que falar isso para o sistema. Eu quero isso, diferença salarial é devido menos pago. Da onde que eu vou tirar os meus parâmetros para esse cálculo? E agora que eu falo, um histórico bem feito e um cartão correto fazem com que agora eu vá colher os frutos do que eu plantei, tá? Olha só, minhas bases cadastradas no histórico, elas incluem o meu salário devido. Olha lá, ele já está lá. Proporcional, sim, é salário. Salário é sempre proporcional ao número de dias trabalhados. A única verba salário, que tem o nome salário, que não é proporcional, tá, na base, é o 13º salário. Porque ele é com a base integral e a proporcionalidade dele está nos avos. Tá? Você pega uma base integral, eu ganho 5 mil em dezembro. Você pega aqueles 5 mil e se você tiver 12 dozeavos, 3, 4, 5, até 12 dozeavos, aí que você vai ter a proporcionalidade. Mas, a princípio, o salário, ele é sempre proporcional ao número de dias. E aqui vocês podem ver que eu tenho o histórico salarial e aqui eu tenho o histórico de todas as verbas que eu marquei. Então, se eu quiser adicionar à minha base daqui alguma verba, eu posso adicionar. Mas eu agora, neste caso, eu quero apenas salário devido menos salário pago. Divisor 1, multiplicador 1, quantidade 1 não vão influenciar. O que eu preciso agora é encontrar meu salário pago para tirar de dentro desse salário devido para fazer minha diferença salarial. E eu sei que ele está no histórico. Mas a minha opção de valor pago aqui é valor informado. Mas eu não quero que ele seja informado, eu quero buscar no meu histórico. Então, eu mudo de informado para calculado. Tá? E aí ele abre um campo para eu dizer aonde que está isso daí que eu quero. Ele está no histórico. Aonde no histórico? Ele está no salário pago. Proporcional, sim, também é salário. E eu adicionei e acabou. Já calculei minha diferença salarial. Fórmula: salário devido menos o salário pago. Salvei. Tá? Nunca esquecer de clicar no verdinho. Se der erro na sua página, você pode saber que você esqueceu de clicar. Tá bom? Salvei. E aí apareceu sucesso, foi realizado com sucesso, mas não está verdinho ainda. Porque eu realizei tantas alterações na minha verba, eu mudei o valor pago de informado para valor calculado, mandei buscar valores no meu histórico salarial, eu alterei essa verba. Então eu preciso regerar essa verba para que o sistema entenda que ele tem que fazer essas mudanças, que eu mudei realmente a base da verba, de cálculo da verba. E eu vou regerar essas verbas, tá? Mantendo as alterações que eu fiz, eu regero, tá? Ela aparece com um cliquezinho aqui do lado, quando é para regerar. O sistema sugere, tá?
que a gente regere, é o sistema que sugere. Não é você fazer uma verba, achar que mexeu demais. Ele sugere. E aí, depois que você regera, ele dá o sucesso verdinho, operação realizada com sucesso. Tá? E ainda na diferença salarial, eu vou marcar, então, os meus reflexos. Em 13º, no aviso e nas férias, já que no FGTS já está marcado lá dentro dos parâmetros da verba. Pronto, certo, diferença salarial. Vamos para a nossa segunda verba, integração do salário por fora, que a gente colocou com o nome de diárias. E agora eu vou trocar o nome. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome. Eu venho aqui e mudo de diárias para salário por fora. Se for comissões, você muda de diárias para comissões. Se você gostar dessa sugestão, tá? Eu acho que você vai gostar. Porque essa verba, ela já aparece sem incidências. O FGTS a gente já marcou no nosso histórico. E ela não compõe o principal. Tá? Se você olhar aqui, compõe o principal? Não compõe. Ou seja, foi uma verba que já foi paga e que agora ela vai apenas gerar reflexo. E você pode botar aqui nos comentários, base para reflexo. Outra coisa muito boa desse sistema é que eu tenho comentários em todas as verbas para colocar. Inclusive, na primeira página, lá nos parâmetros do cálculo, eu também tenho um espaço de 255 caracteres para eu colocar de observações relativas ao processo em geral. Aqui eu vou colocar de cada verba. Eu tento ser o mais claro possível em cada vez que eu vou fazer a apuração de uma verba. Porque quanto mais claro você é, menos impugnação você tem. Você está deixando o seu leitor do seu cálculo bem informado, porque isso aqui, base para reflexo, vai aparecer no meu relatório. Ok? Bom, então agora, olha só, é uma verba durante todo o período, tá? E ela está no histórico salarial com que nome? Salário pago, salário por fora. Tá aqui, ó. É salário? É. Proporcional? Sim. E a gente vai adicionar. Ainda que ele já tenha sido pago, tá? Eu vou marcar as exclusões aqui. Ainda que ele já tenha sido pago, porque ele vai gerar reflexo em férias mais 1/3. Tá? Então, eu marquei as exclusões que, por ser uma verba por fora, as exclusões não são marcadas. E acabou. Já coloquei meu salário pago por fora, já está lindo ali para buscar. Regerar não tem, olha, sucesso, operação realizada com sucesso, eu não tenho que mexer em nada e nem apareceu o cliquezinho aqui, o Vzinho que aparece para que eu tenha que regerar a verba. E eu vou colocar os reflexos. Em 13º, como está na nossa liquidação, na apostila, hein, gente? Reflexo em 13º, em aviso. Olha como ele gera bons reflexos. Porque ele gera o reflexo também no repouso, por isso que eu posso trabalhar com comissões nele. Tá? Seguindo para a nossa terceira verba, vamos partir para nossas horas extras a 50%, então aqui, tá? E agora vocês vão ver que interessante que o nosso histórico foi para a nossa vida das verbas. Ele já sugere aqui a incidência em FGTS, perfeito. Ele exclui, o sistema exclui as faltas justificadas, não justificadas e férias gozadas, porque para a hora extra não importa se a falta foi justificada ou não. Não compareceu, não praticou horas extras. Fim, né? Resolvido. Sobre o período todo, tá? Ocorrência mensal. Porém, agora eu vou falar a coisa mais importante para vocês e vocês têm que acreditar em mim, tá? Toda vez que você tiver salário hora, tá? Uma base para cálculo de adicional noturno, de horas extras, 50, 100, inter, o que for, e que aconteça isso, salário hora, o salário vai ser sempre integral. Tá? Se você estiver falando de base, ela vai ser não proporcional, de acordo com o sistema. E verba aqui seria integral. O que quer dizer isso? Existe uma fórmula para cálculo de horas extras, que é o salário hora, vezes o percentual devido, vezes o número de horas extras por dia, vezes o número de dias.
A proporcionalidade dessa fórmula, o valor total, não está no salário hora. Este se mantém integral. A proporcionalidade está no número de dias trabalhados. Se você trabalhou 0 dias, sua fórmula vai dar 0. Se você trabalhou 15 dias, você vai ter um tanto de horas extras. Se trabalhou 20, vai ter um tanto. Então, a proporcionalidade está no que a gente buscar do cartão de ponto e não da base. Então, nossa base será, não tenha dúvida, o sistema já sugere. E está aí que eu digo o aceitar do sistema. Ele já sugere o não proporcional e o integral para base de cálculo de horas extras, tá? Ou adicional noturno, que seja. Falou em salário hora, base integral. Por favor, não esqueçam disso. E acreditem em mim, por favor. Vamos lá. Nós temos o que para base de cálculo de horas extras? Salário pago, diferença salarial e o salário pago por fora, tá? Ok. Então, vamos buscar o nosso salário pago, proporcional não, acabei de explicar isso, e a nossa diferença salarial está aqui nas verbas. Integral, sim, sempre. Base toda integral. E eu tenho ainda o salário por fora aqui. Integral também. Prefiro considerá-lo como verba, como base, a considerar como verba, porque aqui ele está no formato original dele, eu mantenho ele integral. Então, olha só, esta base toda de cálculo aqui vai ser dividida pela carga horária que a gente colocou lá na frente, 220, vai multiplicar por 1,5, que é o 50% da hora extra, e a quantidade, agora eu importo do meu cartão lindo, que a gente fez, tá? Vamos importar do cartão de ponto o quê? Horas extras. E tem que adicionar. Se não colocar o maisinho verde, já era a sua fórmula. Tá? Então, olha só. Salário dividido por 220, salário hora, que eu falei que é integral, vezes 1,5, vezes a quantidade que veio do cartão de ponto. Mas não é só isso. A gente não digitou horas extras pagas a 50%? Então, eu tenho que colocar aqui também. Eu vou trabalhar com valor pago. Mas não é informado. Ele é calculado porque eu vou buscar no meu histórico. Então, eu mudo de informado para calculado, busco no meu histórico salarial, o que eu vou buscar? Minhas horas extras pagas, a 50%. Que a gente digitou lá, deu trabalho, deu, mas olha que beleza agora. Proporcional, não. Elas já foram colocadas de forma proporcional. Adicionei e acabei meu cálculo de horas extras 50%. Lindo. Olha, o que eu quero calcular menos o que já foi pago. Olha que beleza. Salvou. Vou ter que regerar. Olha lá, ao lado das horas extras apareceu a marcação de que eu tenho que regerar e ali em cima a informação. Porque o sistema foi lá no cartão de ponto buscar, tá? Os valores da hora extra, ele foi lá buscar o valor pago também. Então, a gente vai regerar essas ocorrências, ficou lindo, sucesso, e vou colocar os meus reflexos das horas extras a 50%. Dessa vez, em 13º, aviso, férias e repouso semanal remunerado. Sabendo que o formato, a sugestão deste sistema para repouso semanal remunerado é o seguinte: é de dias não úteis no numerador sobre dias úteis, tá? Ou seja, considerando os feriados e também os repousos como tendo reflexo das horas extras, tá? Isso é importantíssimo. Importantíssimo, porque quando você usa a fórmula 1/6, você só está considerando o repouso. Um dia de repouso para 6 dias de trabalho. E é isso que acontece toda semana? Não. E se eu tiver feriados na semana? O que eu faço? Não recebo nos dias dos feriados? Então, a sugestão do sistema já é assim, ok? E eu não vou mudar. Eu vou deixar assim, tá? Cada vez mais tem sido aceito esse tipo de cálculo. Enfim, e não contraria a Lei 605 de 49. Portanto, podem manter desta forma, tá? Bom, acabando a hora extra 50%, nós vamos para o adicional noturno. Então, saindo agora das horas extras, seguindo a nossa liquidação do pedido, a gente tem o pagamento do adicional noturno de 20%, tá? Então, vamos lá. Parâmetros do adicional noturno, já tenho a incidência no FGTS, exclusão.
das faltas justificadas e não justificadas, tá? Período todo de cálculo e a base igualzinho das horas extras, salário pago por fora e diferença salarial. Aí você me pergunta assim, Maísa, por que você trabalha com salário pago mais a diferença salarial? Por que você não trabalha logo com salário devido? Sabe por quê? Porque às vezes a sua diferença salarial não abrange o pacto todo, tá? E aí você tem só, digamos, você tem uma diferença salarial por conta de uma convenção coletiva a partir de um certo mês, ou você tem um período só do seu pacto com a diferença salarial. Se você colocar salário devido, você vai acabar apurando suas horas extras só naquele período onde aconteça a diferença salarial. Quando você, no nosso caso, a gente tem no pacto todo, mas quando você faz salário pago mais diferença salarial, você garante que você vai ter apuração das suas horas extras, adicional noturno, que for, ao longo de todo o pacto. É uma ótima dica essa. Ai, que preguiça, salário pago mais diferença salarial é salário devido. Não importa se deu preguiça. Faz isso porque você vai apurar certo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, sem preguiça, salário pago. Posso marcar logo o salário por fora aqui? Pode, sem o menor problema. Tá? Eu só quis mostrar para vocês que o salário pago ele está adicionado da diferença salarial para eu compor minha base completa. Tudo integral, hein? Não esqueçam, salário hora, base sempre integral. Dividido pela carga horária de 220, nesse caso, vezes 0,2, 20% adicional noturno, tá? Só estou calculando o adicional. As horas extras já estão sendo calculadas porque eu pedi o sistema mais favorável. Então, ele já está apurando a integralidade das horas extras. E aqui, só o adicional noturno nas horas noturnas. Quantidade importada do nosso cartão de ponto, lindo, maravilhoso, vou sempre ser apaixonada por ele. E eu vou lá e vou buscar minhas horas noturnas agora e vou adicionar. Cada vez que você busca uma base, uma verba, uma quantidade, clica no verdinho. Salvei e deu errado. Vai lá ver se você clicou no seu maisinho verde, tá? Mas a gente também digitou no histórico o adicional noturno pago, lembram disso? Daquela coisa que a gente fez um histórico lindo com 7 bases? Então, vamos subtrair da nossa apuração das horas extras, das horas noturnas, tá? Vamos deduzir, tá? Mudando o valor pago informado para valor calculado, tá? Da onde que eu vou tirar esse valor calculado? Vou tirar do meu histórico salarial. De onde está? Aonde está? Cadê minha verba? Adicional noturno pago. Proporcional? Não. A gente já colocou ele proporcional lá no histórico. Não tem que proporcionalizar. Não vou proporcionalizar o que já está proporcional. Porque senão eu proporcionalizo 2 vezes, vou ficar com uma mini verba. Mais, tá? Acabou. Olha que lindo. Cálculo de adicional noturno deduzindo o valor pago, sem ter que ir lá nas ocorrências digitar mês a mês. E já informei que houve uma incidência de contribuição social aqui nesse adicional noturno, então eu vou fazer meu recálculo perfeito da minha previdência, ok? Salvando e olha lá meu cliquezinho aqui, tá? O Vzinho e a informação. Regera. Vamos obedecer o sistema. Não inventa de regerar quando não precisa. Você vai estar fazendo uma coisa no vazio. Regerei e vou colocar então agora meus reflexos do adicional noturno. 13º, aviso, férias e repouso, lembrando que é dias não úteis sobre dias úteis. Sempre vamos fazer o cálculo da melhor maneira, tá? Tudo bem? Passando, vencendo o adicional noturno, vamos para o nosso cálculo das horas extras a 100%, porque a gente marcou os feriados. Então, agora a gente vai calcular a hora extra nos dias de feriado, lembrando que, para a gente conseguir fazer esse cálculo, eu tenho que ter colocado a minha jornada de feriado lá no meu cartão de ponto e marcado extras em feriados em separado. Se você não encontrar as suas horas extras a 100% aqui, é porque você esqueceu um desses 2 parâmetros. Tá bom? Vamos lá. Vamos parametrizar a nossa hora extra 100%. Já tem incidência no FGTS, exclusão das faltas e férias, não preciso ficar falando a cada vez, vocês já estão super fera nisso, né? Super.
E vamos fazer a nossa base. Salário pago. A essa altura, vocês já estão arrasando aqui na base de cálculo. Lembrando que não proporcionaliza, já sabe o motivo, tá? A proporcionalidade está na quantidade, verba, diferença salarial, lindo, tudo bem. Então, nossa base está completa. Salário por fora, salário pago e diferença salarial. Tudo lindo aqui. Agora, tudo isso dividido pela carga horária de 220, multiplicador 2, que é o 100%, tá? E a quantidade importada do cartão de ponto, o que eu quero agora? Horas extras em feriado. Aí você fala, Maísa, não tenho aqui, cadê minhas horas extras em feriados? Foi o que eu falei. Ou você não botou extras em feriados em separado, ou você não marcou a jornada nos dias de feriado e ele não vai fazer. Que jornada que ele vai fazer nesses dias? Mas a gente que marcou, quem está fazendo aqui, acompanhando, a gente vai conseguir encontrar e vai botar o maisinho aqui. Lembrando que no nosso histórico também, a gente fez o quê? A gente botou um histórico de horas extras pagas a 100%. Então, eu preciso deduzir esse valor pago. Então, valor pago calculado, tá? Mudando de informado para calculado. Ah, mas e se o valor pago foi R$100 todos os meses? Você vai deixar informado, coloca os R$100 e manda proporcionalizar para excluir os períodos em que teve férias, alguma coisa assim, tá? Eu vou lá no meu histórico. O que eu quero do meu histórico? Ah, as horas extras pagas a 100%. Proporcionais? Não, já foram proporcionais na hora que a gente digitou, tá? Agora você fala assim para mim, Maísa, eu não estou entendendo por que eu tenho que excluir as férias gozadas do cálculo das horas extras ou do cálculo da diferença salarial. Verbas que geram reflexos em férias mais 1/3, você tem que agir de uma das duas formas. Ou bem você deduz o período das férias gozadas, ou bem você faz reflexo só no terço de férias. Você não pode fazer as duas coisas. Tá? Se você não deduz o período de férias gozadas e também apura reflexo em férias mais 1/3, o que acontece? Você vai estar apurando em duplicidade, famoso bis in idem, né? Então, quando você manda excluir o período de férias gozadas e você, lá na página de férias, colocou o período correto de férias gozadas, tá? O que acontece? Naquele mês não houve apuração da verba. Quando eu faço a apuração do reflexo da verba em férias, tá tudo certo. Pode brigar. Se vierem com impugnação dizendo, você apurou em duplicidade? Não, não apurei porque o meu sistema já excluiu o período de férias gozadas. Isso para diferença salarial, para qualquer verba que gere reflexo em férias mais 1/3. Para as horas extras, adicional noturno, então você garante que você não está apurando em duplicidade. Tá bom? Salvando e regerando, olha lá, está marcado nas horas extras a 100% que eu preciso regerar. E eu vou mostrar uma curiosidade agora para vocês quando eu regerar. O que significa quando eu regero? Olha só o que acontece quando eu estou regerando. O que significa isso? Eu mudei a verba de uma tal forma. O que era a sugestão dessa verba? Era quantidade informada e eu mandei buscar do cartão de ponto. Quando eu regero, o sistema vai lá no cartão de ponto e busca o que eu quero. Olha só o que ele faz. Deixa eu mostrar para vocês a ocorrência da hora extra a 100%, como que ficou. O que o sistema fez para mim quando eu regerei. Olha só, tá? Divisor 220, que é a carga horária que buscou lá na frente, multiplicador 2. Olha a quantidade aqui, gente. Olha a quantidade que ele buscou lá do nosso cartão de ponto. Quando eu regerei, ele fez isso, não tinha nada aqui. Não tinha nada aqui. E ele, quando eu botei no valor pago para buscar do histórico salarial, olha o que ele fez, colocou o meu valor pago aqui. E o devido ele vai apurar na hora que eu liquidar o meu cálculo, tá? Mas está tudo... Então, é isso que é o regerar, tá? Se eu não regerar, como que o sistema vai lá buscar a quantidade do cartão de ponto e como ele vai buscar o valor pago? É porque eu estou regerando. É tipo assim, sistema, eu mudei tudo nessa verba. Faz esse favor, vai lá e muda tudo isso para mim. E aí, quando eu regero, eu estou fazendo exatamente isso, tá bom? Ok. Então, vamos colocar nossos reflexos agora na hora extra 100%, que eu ainda não coloquei. Essa versão 2.53, ela me apresenta já sem exibir os reflexos. Eu posso exibir a hora que eu quiser.
Nas outras versões eu tenho que pedir para aparecer e para sumir com os reflexos, tá? A versão 2.53, que é a que eu estou trabalhando, ela mostra já o formato sem exibir os reflexos, a não ser que eu queira. Agora ela vai mostrar, tá? Vamos exibir os reflexos da hora extra 100%. Eu quero no 13º, no aviso prévio, nas férias e no repouso. Perfeito. Tudo tranquilo, tudo bem. Já vencemos mais uma verba, tá? E agora vamos para os nossos intervalos. O que aconteceu com os intervalos, né? Depois da reforma, tá? Eu vou pedir de forma indenizatória. Não vou correr o risco, tá? De ter honorários, o que for, contra mim, né? Isso se eu estiver pedindo. Ou vou estar obedecendo, tá? Alguma decisão que mande eu apurar os intervalos de forma indenizatória. E como que eu faço isso? Como eu transformo uma verba que a princípio vai estar aqui como salarial, como eu vou transformar numa verba indenizatória? Bom, os reflexos é só eu não marcar. Você vê que a gente está marcando reflexo adicional noturno, horas extras, etc. É só não marcar. Agora, como eu transformo em indenizatória? Vamos começar aqui pelo intervalo interjornada, que está aqui. Para eu transformar o interjornada, se for determinado que eu apure como verba indenizatória, eu tiro as incidências. Olha, imposto de renda e contribuição social. Acabou a verba salarial aqui, tá? E eu tirando a incidência no FGTS, já não estou apurando o reflexo. Bom, então eu estou agora com uma verba indenizatória, sem qualquer incidência, sem o meu reflexo no FGTS e com a mesma base de cálculo das outras, tá? E eu tenho que agora importar a minha quantidade, de qualquer forma, vou importar do meu cartão de ponto. Eu comecei pelo interjornada, então eu vou procurar o quê? Minhas horas interjornadas lá do cartão de ponto e ele vai lá e busca. Ele vai buscar. Então, obviamente, a gente vai ter que regerar também, como eu mostrei na hora extra 100% para vocês. Salvei. E ele me mandou regerar. Está lá, a comprovação está ao lado do intervalo interjornada que tem a marcação aqui. Regerei. Você deseja gerar novamente as ocorrências? Sim, por favor, e vá lá no cartão de ponto e busque as minhas horas. Perfeito, sucesso. Vamos agora para o intervalo intra-jornada. Bom, de novo, aqui eu vou fazer uma verba indenizatória e sem reflexos. Então, eu vou desclicar as incidências, que são típicas de uma verba salarial, e vou tirar o meu reflexo em FGTS. Vou formar a minha base, salário pago por fora e a diferença salarial. Ok? E dessa vez eu vou importar do meu cartão de ponto o quê? Vou importar minhas horas intra-jornadas. Sempre clicando no verdinho, no mais verdinho. Se não clicar, vai dar erro ao salvar a página. Salvei, vou regerar, sem reflexos, indenizatório e sem reflexos. É só uma verba paga pela não concessão do intervalo. Ok, então agora que a gente terminou esse cálculo das verbas mais complicadinhas, né? Tipo diferença salarial, integração de salário por fora, horas extras e tudo, nós vamos para as verbas rescisórias, tá? E a gente já tá indo bem, São 14 verbas, né? Nós já trabalhamos as mais complicadas. E vamos começar aqui seguindo a ordem, tá? Seguindo a ordem, o aviso prévio proporcional, tá? Que está aqui. Vocês lembram, espero que sim, que eu falei lá no início que da maior remuneração sairia o valor para o meu aviso prévio, para as férias mais 1/3 e para a multa do 477, vocês lembram disso? Pois é, então eu nem precisaria ir nos parâmetros do meu aviso prévio, eu só vou para mostrar para vocês que eu não preciso fazer nada, tá? Olha só, ele tem incidência no FGTS, eu quero isso? Quero. Eu quero FGTS sobre as rescisórias, exceto férias proporcionais, tá? Ok.
Então, olha só, a base dele não é mais o histórico, como a gente vem trabalhando. A base é a maior remuneração. Então, ele vai buscar lá na frente aquele valor que a gente colocou para o nosso salário pago, aquele 1.796,40, ele vai buscar para o meu aviso prévio e com os reflexos todos que ele vai ter em cima dele, ele vai ficar com um aviso prévio gigante, tá? Mas ele vai buscar de lá. Eu alterei a verba? Não. Então, eu só cancelo alterações. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Aonde que eu descubro o número de dias que o meu aviso, o prazo que o meu aviso ganhou? Aqui, ó, nas ocorrências. Olha aqui, aviso prévio, período, divisor 30, multiplicador 1, quantidade 33. Então, se você estiver fazendo uma inicial, entrando com a inicial, é aqui que você vem para você ver se você o número de dias. Se você quiser incluir na sua inicial, você pode colocar aviso prévio proporcional, de acordo com a Lei 2.506 de 2011, de 33 dias, tá? Pode botar com certeza isso daqui, tá bom? Vamos lá, não mexi em nada, cancelo. Aviso tranquilo. Vamos para as férias proporcionais, tá? Que eu também não tenho que ir lá. Eu sei que ela está sendo retirada da maior remuneração e eu vou confiar nisso dessa vez. Não vou lá, tá? Você vai ver que ela é tirada da maior remuneração. Mas aqui eu vou ter que olhar nas ocorrências, porque pode ter um período de férias integrais. E eu só estou pedindo férias proporcionais. Então, vamos olhar as ocorrências. Verdade. Olha só, quando tem isso daqui, está dizendo que está ativo, tá? Que o sistema vai calcular o período de 12 dozeavos de férias também. É isso que eu quero? Não, não é. Eu quero só as proporcionais de 3 dozeavos. Então, eu desclico aqui, tá? E deixo só as proporcionais. E aqui também você pode, com certeza, botar no seu pedido férias proporcionais de 3 dozeavos, se você quiser. Você não vai estar arriscando, você vai fazer exatamente o que o sistema está dizendo. Eu alterei, então eu tenho que salvar. Tá? Então, saindo daqui, depois de férias proporcionais, eu venho para o 13º proporcional. Então, vamos lá. Agora eu tenho que parametrizar. O 13º não vem da maior remuneração. Ele vem de um histórico de 7 bases. Então, eu tenho que dizer para o sistema qual a base que eu quero. Senão, ele vai me mostrar todas as bases. Ele já está com incidência no FGTS, perfeito, eu quero isso, ele é uma verba salarial, tá? A base dele está não proporcional, tá? Ela é integral, porque o 13º salário tem a base integral, mas agora olha quantas verbas eu tenho no meu histórico para escolher o que eu quero de base para o 13º. Enfim, o que eu quero de base para o 13º? Não pode ser adicional noturno, nem horas extras, nem nada disso. Eu quero o salário devido ou o salário pago? De novo, a mesma pergunta. Se você respondeu o salário devido, você está errado. Tá? De novo, eu pego a menor porção. Eu vou pegar o salário pago, porque ele também sofre todas as integrações das diferenças salariais, das horas extras e tudo. Portanto, eu quero aqui o salário pago, tá? Adicionei, ok. Tá? Cuidado com essa história de salário devido e salário pago quando você tem diferença salarial, com reflexos. Cuidado, tá? Salvando a minha verba, não tenho que regerar, não fiz nada demais. Apenas disse, escolha do histórico, tal base. Mas eu tenho que ir lá, sim, porque eu tenho que ver, porque eu pedi proporcionais, tá? 13º proporcional. E ele calcula o 13º integral e o 13º proporcional. E eu tenho que, então, desclicar o integral e deixar apenas o proporcional. Se eu tivesse pedido 13º de 2018 e proporcional de 2019, ok. Mas não foi o nosso pedido. Ele provavelmente recebeu. Tá? Isso é de propósito para vocês aprenderem a mexer com esse clicar e desclicar nas ocorrências. E agora vem o saldo de salário, que também não sai lá da maior remuneração. Então, eu tenho que dizer, no meu histórico, aonde que ele está. Ok.
o meu saldo de salário também tem incidência no FGTS, perfeito, perfeito. Por quê? Porque eu também quero que o FGTS mais 40% incida sobre as verbas rescisórias, o saldo de salário é uma verba rescisória, tá? E eu venho e peço para ele buscar no histórico da mesma forma, tá? Como salário pago. Proporcional? Sim, ele é salário, é proporcional. E eu quero apenas 25 dias. 25 dias de cálculo, tá? Porque se eu não botar proporcional, ele calcula 30 dias. Imagina, se tem 2 dias de saldo de salário, você não bota proporcional, ele calcula 30 dias e aí vão te assassinar na hora que apresentar o cálculo. Então, por favor, preste atenção no número de dias do salário pago, tá? Proporcional. Perfeito. Acabei. O salário pago, tudo certinho, tá? Vamos ver. Seguindo a apostila. O que mais que eu tenho aí? Agora eu tenho a minha multa do 477 no valor do salário devido. Vocês lembram que eu falei que a multa 477 também vem lá da maior remuneração? Vem o aviso, vem as férias mais 1/3 e vem também a multa do 477, tá? O que eu quero? Eu quero sobre o salário devido. Eu estou pedindo assim, eu quero que seja o valor de 4.200, que é o meu último salário devido. Então, eu vou ter que fazer uma alteração nessa multa, porque senão vai aparecer na hora do cálculo como 1.796,40, que é o valor do salário pago, tá? Então, vamos lá. Multa do 477. Eu poderia deixar como valor calculado e poderia mandar buscar do salário devido lá no histórico. Mas eu tenho uma maneira mais fácil ainda de alterar o valor da minha multa do 477. Eu mudo de calculado para informado, tá? E aí eu venho aqui e informo o valor devido de 4.200. Vou dizer para vocês que quando eu preciso alterar o 477, eu altero dessa forma. Eu vou para informado e boto o valor que eu quero. Normalmente eu preciso, nem sempre, eu só tenho o 477 igualzinho a aviso e férias quando eu estou trabalhando só com rescisórias, que eu tenho só um valor de salário e aí dá tudo certo. Mas se eu tiver essa diferença salarial e esses reflexos, e aí a gente precisa alterar. E a gente altera dessa forma. Perfeito. Tá. E agora vocês se preparem, porque vem um momento de muita emoção, que é o cálculo do Vale Transporte, que é lindo também. Por que eu digo que é uma emoção? Porque para qualquer calculista, qualquer pessoa que já tenha tentado calcular o Vale Transporte, ele é chato. Tá? Ele é chato porque ele envolve não só a apuração pelo número de dias trabalhados, efetivamente trabalhados, como também existe uma dedução de 6%. Tá? E se você olhar o nosso pedido aqui, ele fala pagamento relativo ao transporte diário com dedução legal de 6% sobre o salário pago, considerando os dias efetivamente trabalhados. Ou seja, eu já montei isso aqui para que seja da maneira mais completa e mais correta possível. E por que é uma emoção? Só quem já trabalhou fazendo 6% à mão, mês a mês, sabe o que é isso. Sabe do que eu estou falando. Então, abrimos a página do Vale Transporte. E o Vale Transporte, o cálculo do Vale Transporte é só uma subtração. Tá? Você pega o valor da passagem, tá? Vezes ida e volta, né? Vezes 2, provavelmente, tá? Vezes o número de dias trabalhados, você encontra o total que você vai precisar gastar num mês, tá? Menos os 6% sobre o salário pago, tá? Então, é uma subtração, tá? Nesta verba, até me interessa zerar o valor negativo, tá? Eu posso vir aqui no Vale Transporte e clicar, zerar valor negativo, porque na realidade não faz sentido eu ter um Vale Transporte negativo. Tipo assim, se você tem que o valor da dedução sobre o salário da pessoa é superior ao que ele precisa, ele não vai ficar negativo, porque vai compensar nos outros meses. Ele simplesmente não vai receber o Vale Transporte. Não é isso? Quando ele tem um valor de dedução superior ao que ele necessita, ele não vai receber. Então, não faz sentido a gente ter valores negativos de Vale Transporte, tá? Para o somatório geral. Então, vamos lá. Ele exclui os períodos em que não houve trabalho, tá? E aqui eu não tenho essa base Vale Transporte. Nós temos apenas bases cadastradas no nosso histórico. Não foi lá que a gente cadastrou o valor da nossa passagem?
Então, a gente vai lá, tá? E a gente procura o nosso valor unitário da passagem. Aí você pergunta, esse valor, ele é proporcional ou não? Cuidado com o que você vai responder. Se você falar que esse valor não é proporcional, você quer dizer que o valor da passagem vai variar. E o valor da passagem ele é único, tá? Ele vai ser o mesmo valor, R$5 para ir, R$5 para voltar, independente. O que vai variar é o número de dias trabalhados. Então, não é proporcional. Tá? O valor da passagem não é proporcional. E olha o que eu falei para vocês. Divisor 1, olha o multiplicador 2 aqui. Então, vai ser R$5 que eu coloquei lá no histórico vezes 2. E se eu tivesse colocado 10 lá no histórico? Eu ia ter que mudar esse multiplicador para 1. Ele é editável, tá? Eu poderia multiplicar para 1, mudar para 1, tá? E a minha quantidade, que antes eu importava do calendário como dias úteis, tá? O que eu vou fazer? Eu vou importar do meu cartão de ponto os dias trabalhados. Olha que espetáculo. Eu fiquei agora, sem esquecer de colocar o maisinho, eu fiquei agora com os dias efetivamente trabalhados, tá? Então, a gente apurou a primeira parte da equação aqui. Valor da passagem vezes 2, R$10, vezes o número de dias trabalhados. Mas eu vou além. Eu quero fazer a dedução de 6% sobre o salário base, e aí que fica a grande emoção da fórmula. Porque eu vou chegar aqui nos comentários e vou escrever o seguinte. A coluna valor pago, eu tenho que explicar o que eu vou fazer com a coluna valor pago. Corresponde à dedução legal de 6% sobre o salário base, tá? Eu vou explicar para o meu público, tá? E para mim mesmo, que você volta ao processo e vai falar, o que é isso? Que eu estou usando a coluna valor pago para fazer uma dedução legal. Porque senão a pessoa vai falar, eu não recebi nada, como é que ela está dizendo que eu tenho valor pago? Eu tenho que explicar o que eu estou fazendo. E como que eu vou transformar esse valor pago em 6% do meu valor, do salário base? Tranquilo, vocês já sabem que informado não vai servir. Eu preciso calcular com base no meu histórico. Eu tenho que achar o meu valor do meu salário pago lá, porque eu quero 6% sobre o salário pago. Então, eu vou no meu histórico, tá? No meu histórico, eu acho o quê? O meu salário pago. Proporcional? Sim, salário proporcional, tá? E eu adiciono, mas eu ainda não encontrei os 6%, tá? Eu só encontrei, por enquanto, o salário pago. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Transformar essa quantidade em 6%. E é fácil. Eu pego 1 e digo que é 0,06. Porque 0,06 é 6 dividido por 100, é 6%. Né? E pronto, acabei. Esta é a emoção. Eu tenho o total do Vale Transporte menos 6% do salário pago feito, variou o salário, o sistema vai calcular para você, está tudo lindo e o meu Vale Transporte será calculado devidamente, zerando o valor negativo. Não esqueça disso, tá? Eu vou zerar, não tem sentido Vale Transporte negativo. Tá bom? Salvamos. Tá? E agora eu vou regerar. Fiz várias alterações aqui no meu Vale Transporte, estou regerando. Bom, e agora a gente tem o dano moral, tá? Para terminar, nós temos o dano moral, que é a última verba aqui da página de verbas. Olha só, lembra que lá na frente a gente botou uma data final, sendo a data de hoje, que para mim é dia 2/9/2019, tá? Então, a gente vai colocar aqui que essa verba ocorreu, e se for a data da sentença, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Essa verba, a época própria dela é de 2/9/2019 a 2/9/2019. Valor dela, R$5.000, não proporcional. É 5, é 5. Porque se eu botar que é proporcional, ela vai dividir, vai achar o valor de um dia. Porque eu estou botando aqui de 2 a 2, o sistema entende como um dia. E acabou. Dano moral é isso. Toda a formação, a parametrização dessa verba já está pronta. O que eu tenho que só me lembrar? Da data final. Lá nos parâmetros do cálculo. Lá na frente.
tá? Salvando. E regerando, porque eu alterei o período de cálculo. E eu terminei as verbas desta minha página de verbas, tá?